Bom dia, meus queridos. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e se cuidando. Bem, hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios lá da página 117 que tinha ficado aí para a gente corrigir, certo? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui a correção. Lá na questão número 1, eu tinha 2 ao cubo, e aí a gente viu que potência é repetição da base. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Achamos nosso primeiro resultado. Na letra B, eu tinha 10 elevado à sétima potência. Lembrando que quando a nossa base é 10, a gente pode simplesmente colocar a quantidade de zeros que o nosso expoente indicar. Então, não preciso ficar fazendo 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000 vezes 10. Não, eu posso direto colocar 7 zeros no meu número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, o meu resultado é igual a 10 milhões. No 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é para repetir o 3 duas vezes. Então, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é igual a 9. Ah, mas professora, você não precisa escrever, então, a multiplicação para poder achar o resultado? Não, a gente pode colocar direto. O que a gente não pode é esquecer a quantidade de termos, né? Então, aqui, ó, 5 ao cubo é 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Ó, multipliquei ele 3 vezes. E aí, achei o resultado, 125. Ok? Bom, beleza. Aí, vamos lá. Depois a gente pediu para fazer a questão número 5. Na questão número 5, a gente tinha uma fração em que as bases são iguais, ó, 5 ao quadrado e 5. Toda vez que a gente tem divisão de potências de mesma base, a gente pode aplicar aquela propriedade, lembra? Fração é divisão. Então, na divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e diminui os expoentes. 2 menos 1. E aí ficou 5 elevado, 2 menos 1, 1. 5 elevado a 1 é igual a ele mesmo, né? É igual a 5, que lá no nosso exercício era a opção D. Na questão número 6, era uma potência de base 10. A gente acabou de fazer lá em cima, ó. Então, não preciso ficar calculando um monte de multiplicações. Eu posso direto, ó, colocar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E o meu resultado é igual a 100 mil, que lá no livro de vocês é a opção C. Ó, tô acompanhando aqui, ó. No livro de vocês, a nossa opção é a opção C, correto? Vamos lá, voltando. Questão número 7. Aí é uma expressão numérica. Vamos lembrar o que nós falamos? Que as expressões numéricas, elas têm que ser resolvidas obedecendo a ordem, tanto dos sinais de associação, que são os parênteses, colchetes e chave, quanto os sinais de operações, né? E nesse caso, primeiro potências e raízes, quando tiver, e depois multiplicação e divisão, para por último adição e subtração, mas dentro de cada um desses elementos. No meu primeiro parêntese, eu vou ter, abri o parêntese e resolvi 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16, menos 4 elevado a zero. Todo número elevado a zero é sempre igual a 1. Então, 16 menos 1. Ah, por que você não eliminou o parêntese, Márcia?
porque eu ainda não fiz a conta de menos. Então, eu só posso eliminar o parêntese quando eu já fiz todas as operações que tinham indicadas dentro desse parêntese. Então, vamos lá. Aí, vou repetir aqui o sinal de dividir, vou abrir o outro parêntese e vou resolver também. 0 elevado à sexta potência. 0 elevado a 6 é igual a 0, porque é 0 vezes 0 vezes 0, dá 0. Mais 1 elevado à décima potência. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Beleza? Então, nós temos aqui agora a resolução dos parênteses. 16 menos 1, agora sim eu não preciso mais do parênteses, já vou botar o resultado. 16 menos 1 é igual a 15, dividido por 0 mais 1 é igual a 1. E aí, eu fiz 15 dividido por 1, que é igual a 15, certo? Então, nessa expressão aí do número 7, a gente tem como resultado 15. Na questão número 8, nós temos uma divisão de potências de mesma base. Então, vamos aplicar a propriedade, que vai ficar mais fácil. Então, ó, 9 ao cubo dividido por 9 ao quadrado. Repetir a base, diminuir os expoentes. 3 menos 2. 3 menos 2 é igual a 1. 9 elevado a 1. Quanto que é 9 elevado a 1? É ele, uma vez só. Ah, professora, mas eu calculei 9 ao cubo, aí depois calculei 9 ao quadrado e por último eu fiz a divisão. Vai dar errado? Não, vai dar certo também, só que te deu mais trabalho, né? 9 ao cubo é 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9 dá 729. Dividido por 9 ao quadrado, que é 81. Aí, 729 dividido por 81. Aí, você achar o mesmo 9, só que te deu mais trabalho, ok? Então, é melhor aplicar a propriedade. Bom, ótimo. E aí, aproveitando toda essa questão aí de potência, a gente hoje vai dar início à radiciação. A gente vai falar de operação inversa à potenciação. Então, vamos lá? O que é uma radiciação? É o que eu acabei de falar aqui, ó. É a operação inversa da potenciação. Todas as operações que nós estudamos, por exemplo, adição. Quem é a operação inversa da adição? A subtração. Multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. E da potenciação que nós estudamos, a operação inversa, então, vai ser a radiciação. Aí, acompanha aqui o exemplo, ó. 1 ao quadrado, aí eu tô falando de potência. 1 ao quadrado é 1, porque a gente viu que 1 vezes 1 é 1. A gente, tirando a raiz quadrada de 1, calculando a raiz, ó, esse símbolozinho aqui, que é o de raiz, tá? Raiz quadrada de 1 é igual a 1. Se eu fizer 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. Se eu calcular a raiz quadrada de 4, eu encontro 2. 3 ao quadrado dá 9. Calculando a raiz quadrada de 9, eu encontro 3. Estão vendo que é a operação inversa? Aqui o resultado é 9. Quando eu tiro a raiz dela, o meu resultado é o 3. Aqui o resultado era 4. Quando eu tiro a raiz quadrada do 4, o meu resultado é o 2. Então, uma é o inverso da outra. Ou seja, a raiz quadrada de um número é o valor que multiplicado por ele mesmo, resulta no radicando. Radicando é o númerozinho que está aqui dentro da raiz. Então, assim a gente pode verificar que a raiz quadrada de 16 é 4. Ué, por que é 4? Porque 4 vezes 4, olha lá, um número multiplicado por ele mesmo, é igual a 16. 4 vezes 4, 16.
Então, a raiz de 16 é o 4. Ah, professora, eu não podia botar 8, porque 2 vezes 8 é 16. Só que 2 e 8 são números iguais? Não, né? A gente está procurando dois números iguais. 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 25 dá 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Beleza? Vamos lá. Então, vamos falar sobre os termos da radiciação. Então, a gente já viu que a radiciação ela é representada por esse símbolozinho aqui. O númerozinho que vem aqui em cima da minha raiz, ele se chama índice. O número que está dentro da minha raiz é o meu radicando. E o resultado dessa operação é que é a minha raiz. Observem uma coisa, ó. Como que eu faria a leitura dessa expressão aqui? Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Por que quadrada? Porque a gente não viu lá na potência que o expoente 2 se chama quadrado e que o expoente 3 se chama ao cubo? Então, ó, aqui eu posso dizer que eu tenho uma raiz quadrada. Se vocês observarem lá em cima, nos primeiros exemplos, em nenhum deles eu coloquei índice, ó, todas elas vazias de índice. Por quê? Porque toda vez que a minha raiz é uma raiz quadrada, eu não preciso colocar esse índice aqui, porque é a menor raiz que existe. Não existe raiz de 1. A menor raiz que existe é a raiz quadrada. Então, se ela não tem o índice, é porque a gente já entendeu que ela é uma raiz quadrada, que ela está procurando um número que multiplicado por ele mesmo deu o valor lá do nosso radicando. Vamos lá para o outro exemplo. Raiz cúbica de 8. Aqui, como eu quero raiz cúbica, eu estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes deu 8. Aqui, ó, era um número vezes ele mesmo 2 vezes. Aqui, um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes desse 8 aqui. Quem vai ser esse valor? O 2. Se eu fizer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, na raiz cúbica, eu estou procurando uma multiplicação de 3 termos iguais para achar o valor do meu radicando, certo? E aí, nesse exemplo, o meu índice é o 3, o meu radicando é o 8, o númerozinho que está lá dentro, e o meu resultado 2 é que é a minha raiz. A leitura dessa expressão seria raiz cúbica de 8 é igual a 2, correto? Vamos lá para outros exemplos. Raiz cúbica de 27. Que número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27? Aí eu fui lá no 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Achei. Então, raiz cúbica de 27 é 3. Raiz quarta de 625. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 625? Aí eu fui lá no 5, ó. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Então, achei que a raiz quarta de 625 é 5. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos observar uma outra coisa importante. Ó, quando eu calculei raiz quadrada de 1, 1 é um número ímpar, não é? O resultado foi ímpar. Quando eu calculei raiz quadrada de 4, 4 é par, raiz par. 9 é ímpar, resultado ímpar. 16 é par, resultado par. 25 é ímpar, resultado é ímpar. E assim a gente pode observar em todos eles, ó. 8 é par, raiz par. 27 é ímpar, raiz ímpar. 625 é ímpar, raiz ímpar. O que eu quero demonstrar com isso? Que quando a gente vai calcular uma raiz, mesmo que seja uma raiz que a gente não saiba logo de cabeça, uma dica para facilitar a gente é identificar isso. Se o meu radicando é par, não adianta eu procurar em números ímpares. Então, quero calcular a raiz de 196, por exemplo. 196 é par.
Então, eu só vou pensar em números pares, 2 vezes 2, 4 vezes 4, 8 vezes 8 e assim por diante, correto? Então, vamos lá. Aqui eu queria calcular a raiz quinta de 32. 32 é um número par, então já fui direto pensar em números pares. Um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes que dê 32. Então, fui lá, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, achei que a raiz quinta de 32 é 2. Quando eu quero calcular uma raiz grande, né, uma raiz maior, aí a gente vai conseguir pensar de cabeça, raiz quadrada de 144, que número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 144. Bom, a gente pode ir fazendo tentativas, mas existe uma maneira mais eficaz da gente encontrar essa raiz, que é através da decomposição em fatores primos. O que significa isso? É a gente pegar esse número e dividir ele até ele chegar no 1, e dividindo ele toda a vida, até ele chegar no 1, sempre por números primos. O que são os números primos? Aqueles que só têm dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, quem são números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, né? Esses todos são números primos. Então, vamos lá. Comecei, então, com 144. Coloquei uma linhazinha aqui. E como 144 é um número par, eu comecei a minha divisão por 2. Então, ó, 144 dividido por 2 dá 72. Coloquei o 72 aqui embaixo. De novo, 72 dividido por 2 dá 36. Coloquei 36 aqui embaixo. 36 dividido por 2 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9. Não posso mais usar o 2, porque 9 não é mais número par, ele é ímpar. Então, eu tenho que pensar em quem é o número que divide 9 numa conta exata, porque as divisões têm que ser exatas. Então, ó, 9 é divisível por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Ó, cheguei aonde eu queria chegar no 1. Beleza, ó, dividiu 144 até ele chegar no 1. Quando a gente chegou no 1, acabou. E aí a gente vai identificar quem é a nossa raiz quadrada de 144. Mas como que você tem esse monte de número aqui? Vamos lá pensar. Se é uma raiz quadrada, é porque a gente está procurando valores iguais que multiplicados deem 144. Então, para sair dessa raiz, esses numerozinhos todos que eu usei aqui, eles têm que formar pares, porque eles têm que ser ao quadrado. Então, ó, juntei dois valores iguais. Quando eu juntei dois valores iguais, um deles pode sair dessa raiz. Então, saiu 2. Juntei mais dois valores iguais, saiu 2. Juntei dois valores iguais, saiu 3. Então, ó, só quem forma pares de valores iguais é que sai da nossa raiz. E quando ele sai da nossa raiz, esses números que saíram da nossa raiz, multiplicados, determinam quem é o valor da raiz quadrada desse número. Então, ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Por isso, a gente pode afirmar que a raiz quadrada de 144 é igual a 12, correto? Aí tinha lá, ó, raiz cúbica de 1728. Eu vou pensar, eu sei de cabeça quem é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 1728, que é esse número grandão? Eu não sei de cabeça. Então, o que eu fiz? Decomposição. Vou dividir esse número até que ele chegue lá no meu valor, correto? Então, vamos. 1728 dividido por 2. Mas eu não sei fazer de cabeça, professora. Arma a conta. Ó, 1728 dividido, tá embaçado aqui, né, gente? Vamos lá, dividido, ele não é número par? Por 2. Então,
1.728 dividido por 2, 17 por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16, para 17, 1. Abaixo 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12, para 12, nada, abaixo 8. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8, para 8, nada. Então, o resultado, ó, deu 864. A gente vai colocar aqui, 864, e aí vai dividir de novo. Ele não é um número par? É, então, vou continuar por 2. 864 dividido por 2, ó, dá 432. Quem não souber fazer de cabeça, vai fazendo a continha, tá? Aí, de novo, 432 dividido por 2 dá 216. De novo por 2 vai ficar 108. De novo por 2 vai ficar 54. De novo por 2 vai ficar 27. Aí, ó, 27 vai ser de novo por 2? Não, né? 27 não é mais número par. Então, a gente vai ter que trocar. 27 é divisível por quem? Ele é divisível por 3. Tem 27 lá na tabuada de 3. Então, 27 dividido por 3 dá 9. Quem é que divide 9? 3 de novo. Dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, chegamos ao valor que a gente queria, ó, no 1zinho lá. Agora, a gente vai formar, só que a gente não vai formar pares, ó, porque eu quero a raiz cúbica. Então, tem que formar um conjunto com 3 elementos desses aqui. Então, vou formar um trio, ó, 3 valores iguais. 2, 2, 2 e 2. Quando eu formei esse trio, é porque saiu um 2 aqui dessa raiz, certo? Vou continuar, ó. Mais um trio aqui. Então, aqui eu vou ter 2, 2 e 2. E aí, ó, saiu 2 aqui dessa raiz. Tem outro trio aqui, agora são de 3, né? 3 valores iguais a 3. Saiu 3, então, dessa raiz. Então, ó, todo mundo já saiu da raiz, multiplicando esses valores que saíram. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ó, coincidência. A gente também achou aqui a raiz cúbica de 1.728, que é igual a 12. Tá? Então, quando a gente tem uma raiz maior, a gente pode fazer assim, através da decomposição em fatores primos, que é dividir esse número até ele chegar no 1. Lembrando que as divisões sempre têm que ser exatas. No final, a gente forma ou pares, se a nossa raiz for quadrada, ou trios, se a nossa raiz for cúbica. Se fosse uma raiz quarta, a gente ia formar um quarteto. E cada um desses que se formam, desses conjuntinhos que se formam, sai um elemento. No final, todo mundo que saiu é que, se multiplicando, determinam quem é a raiz deste número, ok? Vamos para uma expressão envolvendo raízes. Observem aqui nesse exemplo que eu coloquei, ó. Eu coloquei raiz quadrada de 16, mas que está dentro de outra raiz. Então, como que a gente vai resolver isso? A gente tem que começar, ó, de dentro para fora. Então, a primeira que eu vou calcular é a raiz quadrada de 16. Essa daqui vai continuar, ainda não calculei ela, ó. Então, mantive a primeira raiz e calculei. Raiz quadrada de 16 dá 4. Aí, agora, o que eu tenho que fazer? De novo, calcular essa raiz aqui. Raiz quadrada de 4, 2. Então, achei meu resultado, beleza? No segundo exemplo que eu coloquei, ó, de novo, tinha duas raízes na mesma expressão, uma por dentro da outra. Como eu acabei de falar, a gente começa sempre de dentro para fora. Então, vou repetir a minha primeira raiz, repetir o 15, mais, aí calculei. Quanto que é a raiz quadrada de 100?
10, né? 10 vezes 10 dá 100. Agora eu fiquei dentro da minha raiz com uma soma. Ó, eu não posso calcular, vou calcular quem é a raiz de 15, quem é a raiz de 10. Não, a gente só calcula a raiz de um número aqui. Então, primeiro eu tenho que somar eles dois. 15 mais 10 é igual a raiz de 25. E quem é a raiz de 25? É o 5, ok? Então, vamos lá pensar um pouquinho nas nossas expressões numéricas envolvendo raízes. A gente já sabe que a ordem é potência e raiz, multiplicação e divisão, adição e subtração, sempre obedecendo a associação. Lembrando que encontrar a raiz de um número é encontrar dois valores que multiplicam, quando a raiz é quadrada, né? Dois valores iguais que multiplicados o resultado deu radicando. Se ela é cúbica, 3 valores iguais que multiplicados o resultado deu radicando. E quando for necessário, a gente vai fazer a decomposição em fatores primos para poder encontrar com mais facilidade essa raiz. Bom, gente, ó, então acompanha essa explicação. Aí nós vamos fazer da nossa apostila os exercícios que ficaram faltando lá da página 117, que a gente ainda não tinha feito, que é o exercício 2, 3, 4. E eu vou enviar também, junto com esse vídeo, as nossas explicações e direitinho eu vou colocar quais os exercícios que eu quero que vocês façam lá da apostila de vocês. E desses exercícios eu vou querer que vocês me enviem através das fotos, ok? Para que eu possa fazer a correção. Então, beijo, fiquem com Deus, estudem, hein? Se cuidem e fiquem em casa. Beijo.